Olá, meu nome é Kleber Freitas do Prado, sou professor de Direito Penal e Processo Penal na Faculdade Dom Alberto. Sou advogado criminalista e tenho mestrado em Direito Público. A minha atuação na área jurídica, na advocacia criminal, já contempla 9 anos. Estou professor na faculdade desde 2009, nas áreas mencionadas há pouco. Neste vídeo, nós vamos analisar algumas técnicas acerca do modo de resolução de questões dissertativas no método de aprendizagem baseado em problemas. Para tanto, vamos utilizarmos algumas evidências, algumas técnicas que possam facilitar a compreensão, bem como facilitar o entendimento e a compreensão desses elementos para que o aluno tenha condições maiores de resolver questões de ordem subjetiva nas avaliações e nos concursos públicos que seguirão pela frente. Muito bem, vamos agora verificarmos algumas questões e aprofundarmos a nossa aula de hoje acerca dos métodos de resolução de questões subjetivas no método ABP. Tais elementos relacionam-se a algumas técnicas utilizadas para a elaboração das questões subjetivas. Portanto, é necessário compreender a forma de elaboração de questões subjetivas para que o aluno tenha condições de resolver essas questões dissertativas. No momento em que você conhece o método e a forma de elaboração, torna-se viável e facilita o trabalho de resolução, uma vez que você conhece o caminho de elaboração. Para tanto, vamos primeiramente compreender a estrutura e os métodos de elaboração de uma questão de ordem subjetiva dentro do método de aprendizado baseado em problemas. Tendo em vista que tais questões são complexas, o que demanda do aluno o domínio de uma gama de conhecimentos e correlação entre eles é importante. Para tanto, vamos visualizar esses elementos para sedimentar este conhecimento a fim de facilitar a compreensão e bem como estabelecer conexões a respeito das respostas que serão utilizadas para questões dissertativas no método ABP. Assim, para facilitar a compreensão dos caminhos mais adequados à interpretação e construção de respostas em relação a questões discursivas no método de aprendizado baseado em problemas, faz necessário conhecer a forma de elaboração dessas questões. É importante frisar que a interpretação de questões de ordem subjetiva, ela passa por uma metodologia também. Ela passa por alguns aspectos que demandam do aluno uma gama de conhecimentos que se implicam entre si. Para tanto, é importante conhecer essas técnicas para facilitar esta compreensão nesse estudo. Desse modo, o aluno consegue compreender o sistema de elaboração, permitindo assim a facilitação na resposta que se dá a uma questão de ordem subjetiva. Tais questões de ordem subjetiva, elas são dotadas de uma complexidade inerente à sua própria elaboração. Para tanto, é importante não só dominar os conhecimentos científicos de conteúdo da própria questão, mas também o formato, a forma que a questão implica, tendo em vista que tais questões, o formato de tais questões, cada vez mais é frequente em concursos públicos e no exame da ordem dos advogados do Brasil. Muito bem, as questões dissertativas no método de aprendizado baseado em problemas, ABP, elas são elaboradas sob 4 pilares. São eles: contexto referendado, situação fática, enunciado e problema. Sob tal perspectiva, esses 4 elementos são fundamentais e norteiam o aluno para que ele possa compreender e seguir cada um dos elementos que compõem a elaboração de uma questão dissertativa ou subjetiva. Desse modo, importa referir que o conhecimento, ele não só se dá do ponto de vista de conteúdo acerca do ponto que é elaborado na questão, mas também
acerca da forma como se elabora a questão. Para tanto, existe a necessidade de compreender esse formato, bem como cada um dos elementos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Contexto referendado. O contexto referendado, que é a primeira parte da questão dissertativa, consiste na referência de passagens doutrinárias, fragmentos de casos jurisprudenciais, ou ainda na transcrição de opiniões, argumentos, teses ou posicionamentos teóricos determinantes para a resolução do problema que virá ao final da questão. O contexto referendado, ele tem essa importância na medida em que ele situa o aluno com passagens doutrinárias ou casos judiciais da jurisprudência. Portanto, tais aspectos constituem-se num guia para que o aluno já comece mentalmente a selecionar o conhecimento científico que a questão virá a solicitar na sua perspectiva dinâmica. Portanto, o contexto ele serve de um guia introdutório para que o aluno mentalmente selecione o conhecimento teórico e científico do qual ele dispõe para começar a compreender qual elemento o avaliador quer aferir acerca do seu conhecimento. Importa salientar que o contexto deve trazer a referência autoral, observando-se assim o direito autoral e as regras formais da ABNT. Para tanto, é importante observar a necessidade de observância dos autores que mencionam os seus transcritos. Desse modo, a questão traz em seu bojo o autor que referenda aquele assunto que o contexto traz no interior da questão dissertativa. Por isso que o contexto ele é de fundamental importância para a resolução adequada da questão, uma vez que este contexto ele está atrelado à solução do problema que virá na sequência ao final da questão dissertativa. O segundo elemento consiste na situação fática, exposta logo após o contexto. Nesse ponto, a questão discursiva abordará a descrição de uma situação fática, que tenha relação com o aporte teórico mencionado no contexto. O aporte teórico ao qual a questão refere, ela consiste justamente nesses fragmentos que o avaliador extrai de alguma obra ou de um caso jurisprudencial e coloca no contexto para orientar o aluno acerca do conhecimento que ele deverá selecionar mentalmente antes de conhecer a situação fática em si. Portanto, o contexto ele serve como uma introdução à situação fática. Assim, a situação fática poderá retratar um fato jurídico ou ainda situações fáticas relacionadas a atos processuais e procedimentos de natureza judicial, a fim de permitir a verificação do grau de competências desenvolvidas pelo discente aluno quando se deparar com o problema que virá mais abaixo na questão. Neste ponto, o aluno será guiado ou norteado a respeito dos afazeres na resolução do problema. Então, estamos tratando do terceiro elemento dentro das questões discursivas, no método ABP. O terceiro elemento, portanto, consiste no enunciado. O enunciado ele vai trazer a orientação formal. Importante mencionar que essa orientação formal não é de conteúdo, e sim se refere ao que o aluno deverá observar na hora de responder a questão. São, portanto, os afazeres que ele deverá rigorosamente observar para responder ao problema que é solicitado em seguida. Dessa forma, o terceiro elemento utilizado para responder uma questão dissertativa, o enunciado, ele consiste nessa orientação que o aluno deverá seguir. Assim, o enunciado trará as tarefas que deverão ser manejadas para a adequada resolução e integral resolução das questões, tais como exemplos de enunciado. Resolva o problema sugerido. Justifique sua resposta. Fundamente com dispositivos legais pertinentes. Aqui estão alguns trechos de enunciados que norteiam e orientam o aluno a responder a uma questão dissertativa. Dessa forma, o enunciado ele passa a ter um sentido de orientação formal ao aluno, que
deverá observar os critérios utilizados para, então, responder de forma sequencial os afazeres, as tarefas que o enunciado traz logo antes do problema. Outro exemplo de enunciado que podemos utilizar pode ser utilizado do seguinte exemplo. De acordo com o fato narrado e considerando as características teóricas informadas sobre o Instituto das Concausas, indique a argumentação visando a melhoria da situação jurídica do acusado, mencionando ainda, de forma justificada, a espécie de concausa e os dispositivos legais que fundamentam sua resposta. Aqui nós temos um trecho exemplificativo de enunciado. Podemos observar que neste enunciado, o avaliador pretende referir e orientar o aluno a seguir esses aspectos formais, como, por exemplo, considerando as características teóricas informadas sobre o estudo das concausas, que foram mencionadas no contexto. O aluno deverá indicar a argumentação que vise a melhoria da situação jurídica do acusado, no caso concreto, no suporte fático, que foi mencionado logo após o contexto, nessa questão. E o aluno deverá ainda justificar a espécie de concausa, que é o instituto jurídico, que ele utilizou em sua resposta, bem como os dispositivos legais que fundamentam essa resposta. Observa-se, assim, uma série de tarefas, do ponto de vista formal, que o aluno deverá seguir, além, é claro, da questão do conteúdo. Desse modo, o enunciado ele aborda questões meramente formais, a respeito dos afazeres que o aluno deverá observar ao responder a questão dissertativa. Por fim, o último requisito, o último item de uma questão dissertativa é caracterizado pelo problema. O problema consiste na pergunta que é formulado a partir do contexto, guardando ainda direta relação com a situação fática abordada, o que demandará do aluno a necessária exteriorização de suas habilidades apreendidas, por meio da competência determinante para a resolução da indagação, bem como do perfil que o conhecimento a ser empregado comporta. Sob tal perspectiva, o problema passa a ser o ponto fulcral, o ponto importante, essencial, que vai, de forma objetiva, questionar o aluno acerca dos elementos teóricos informados no contexto, bem como a implicação da situação fática, e aí ele consiga, então, elaborar a resposta adequada que satisfaça ao problema sugerido. O problema, por assim dizer, é o resultado da fusão das informações do contexto e da situação fática, e é colocado de forma desafiadora para que o aluno seja inquirido a solucioná-lo, mediante a estimulação de determinada competência e perfil. A partir de sua resposta, será possível aferir as habilidades que o aluno deveria utilizar na resolução da questão. Sobre este ponto, o problema ele traz essa necessidade de verificação da competência e do perfil que o aluno absorveu ao longo do conhecimento atrelado ao âmbito do conteúdo visto em aula. Portanto, o problema ele tem essa importância essencial na questão. Uma vez que ele está vinculado ao contexto e à situação fática, ele traz a possibilidade do avaliador aferir se o aluno conseguiu desenvolver essa habilidade por meio da aferição dessa competência e do perfil que o conteúdo jurídico está atrelado. Com isso, é possível estabelecer ao avaliador essas habilidades, se realmente elas foram absorvidas e desenvolvidas adequadamente pelo aluno por meio de uma avaliação. Consequências esperadas. Sob tais perspectivas, no instante em que o aluno domina determinado conhecimento resultante da resolução de um problema, mediante a utilização de específica competência e do desenvolvimento de um determinado perfil do ponto de vista profissional, igualmente específico, este passa a ter habilidade suficiente para resolver outros problemas que têm origem no referido conteúdo, uma vez que não se trata de memorização, mas de apreensão de habilidades cognitivas de natureza intelectual. Com isso, podemos concluir
que o método de aprendizado baseado em problemas encontra sua origem e sua finalidade ao mesmo tempo, justamente no aspecto de que o aluno não decora, ele não memoriza. E sim, ele tem que dominar o conhecimento. E esse domínio passa pelo desenvolvimento de habilidades que estão na raiz do conhecimento jurídico. Portanto, sob tal perspectiva, o aluno, uma vez que ele desenvolve tais habilidades, de competências e perfis, ele já consegue subsídios para responder questões de ordem complexa, e de modo que ele tenha um conhecimento jurídico, justamente porque ele é dotado dessas habilidades e desenvolvido em suas habilidades. Análise de exemplo. Vamos analisar uma questão dissertativa da disciplina de Direito Penal 2, a título de exemplo. O contexto doutrinário é elaborado mediante análise de correlação aos demais elementos que serão abordados ao longo da questão e serve de respaldo e orientação acerca do conhecimento que o aluno deverá fazer uso no curso da resposta, bem como em relação da competência e do perfil que serão otimizados em tal análise. Vamos trabalhar com o seguinte contexto: contexto doutrinário. Então nós vamos analisar este contexto numa questão específica. Segundo Fernando Capês, conduta é ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade. Os seres humanos são entes dotados de razão e vontade. A mente processa uma série de captações sensoriais transformadas em desejos. O pensamento, entretanto, enquanto permanecer encastelado na consciência, não representa absolutamente nada para o direito penal. Somente quando a vontade se liberta do claustro psíquico que a aprisiona, é que a conduta se exterioriza no mundo concreto e perceptível, por meio de um comportamento positivo, a ação, um fazer, ou de uma inatividade indevida, a omissão, um não fazer, o que era preciso. Essa questão aqui, ela vai trazer como situação fática a seguinte situação. Tendo em vista tais considerações doutrinárias, suponha a seguinte situação fática. Abílio é motorista de ônibus. Certa manhã, ao conduzir o coletivo, de forma repentina, começou a sentir-se mal. Em poucos instantes teve um mal súbito ao volante e ficou inconsciente. O ônibus perdeu o controle e invadiu uma loja, causando a morte de um pedestre e de uma vendedora do estabelecimento, além de 12 pessoas feridas gravemente e 22 pessoas feridas levemente. Horas depois de ser socorrido, já no hospital, Abílio volta à consciência e fica atônito com o acontecido. Após os exames médicos, Abílio foi diagnosticado com uma séria disfunção cardíaca. Essa foi a situação fática contida na questão. Vamos agora ao seu enunciado, ou seja, o que o avaliador quer saber do aluno. De acordo com o fato narrado acerca do Abílio, e considerando as características teóricas informadas sobre a ausência de conduta na teoria geral do delito, que estão no contexto, responda de forma justificada ao seguinte problema. Então aqui nós temos uma série de elementos que vão trazer os aspectos formais relacionados aos afazeres que o aluno deverá observar na resposta desse problema e dessa questão. Abílio deverá ser responsabilizado criminalmente pelos resultados lesivos ocorridos. Entende-se por resultados lesivos as lesões graves, a morte de uma pessoa e as lesões leves. Padrão de resposta. Dentro desse exemplo que nós vimos agora há pouco, é importante mencionar que existem algumas respostas que se adequam corretamente à resolução da questão. Vamos então ao padrão de respostas. As questões dissertativas possuem possibilidades múltiplas de respostas, tendo em vista que mais de uma pode adequar-se com acerto à resolução do problema sugerido. Afinal, questões dissertativas, justamente por serem subjetivas, não possuem uma resposta correta apenas. Pelo contrário, elas possuem uma série de respostas que são adequadas, igualmente corretas, à resolução da questão. Por tal razão, as questões dissertativas possuem padrão de resposta. E nesse padrão de resposta, o aluno deverá responder que Abílio não deverá ser responsabilizado criminalmente pelos resultados lesivos ocorridos,
consistindo sua conduta em fato atípico, diante da ausência de conduta. Primeiro elemento da tipicidade na teoria geral do delito. Ainda, com relação a como o enunciado mencionava que o aluno deveria responder ao problema justificando sua resposta, a justificativa consiste na seguinte possibilidade. A justificativa apresentada deverá consistir na ausência de conduta, que ocorre pela ausência de voluntariedade. Desse modo, reflexos não são condutas, constituindo-se em atos desprovidos de qualquer vontade ou finalidade. O aluno poderá mencionar ainda, ou seja, o aluno poderá dar outra resposta além dessas que nós já comentamos aqui, que ela será igualmente correta, já que ela está dentro de um padrão de resposta esperada para aquela questão. O aluno poderá mencionar ainda que tal fenômeno natural pode ocorrer no cotidiano e, sob o aspecto criminal, isenta o agente de possíveis responsabilizações. A ausência de conduta ocorre pela inexistência de voluntariedade corporal, no caso da questão analisada. Desse modo, ainda dentro do padrão de resposta esperado pelo aluno, o aluno poderá responder de forma complementar que reflexos ou estados de inconsciência repentina, cuja origem seja súbita, não se constitui em condutas penalmente relevantes, constituindo-se, portanto, em atos desprovidos de qualquer vontade ou finalidade. Análise do exemplo referido. Por fim, destaca-se que todas as tarefas implicadas no enunciado foram atendidas. Respondeu-se de forma justificada ao problema sugerido, mencionando seus elementos relacionados ao contexto e à situação fática. Por tal razão, neste exemplo que nós trabalhamos agora há pouco, podemos observar que os conhecimentos implicados são de origem acerca do conteúdo, que o aluno deveria ter conhecimento jurídico acerca dos institutos das chamadas concausas, que é um conteúdo específico de Direito Penal 2, bem como aspectos relacionados à forma da questão, no que tange ao enunciado. Então, o aluno deveria responder ao problema, tendo em vista o contexto e a situação fática mencionada na questão, bem como justificar o porquê de sua resposta e ainda fundamentar a sua resposta com dispositivos legais pertinentes à resolução do problema. Diante disso, o aluno estaria apto a explicitar suas habilidades, sua competência e seu perfil por meio da resposta que ele deu a uma questão dissertativa. Salienta-se ainda no que tange a competência na questão e análise. Salienta-se ainda que a competência necessária para resolver tal questão reside na correta utilização da linguagem científica e técnico-jurídica. O perfil a ser absorvido com a apreensão do conhecimento em questão, o que torna o aluno apto a solucionar o problema que lhe é sugerido, consiste no seguinte, ou seja, o perfil profissional que o aluno desenvolveu por meio da apreensão do conhecimento nesse aspecto dessa questão consiste no seguinte, apresentar postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade e aptidão para a aprendizagem. Diante disso, nós vimos o perfil e a competência desencadeados pelo aluno ao resolver a questão exemplificativa que nós trabalhamos neste momento. Muito bem, diante de tais informações, nessa aula que nós analisamos o método de resolução de questões dissertativas, no método ABP, nós podemos concluir que, observando tais passos, tais estruturas e tais elementos que condicionam a elaboração de uma questão dissertativa, o aluno terá maior eficiência e maior habilidade no momento de empreender seus esforços na resolução de uma questão dissertativa no método ABP. Até mais!